uma convidada especial, a Carla. A Carla vai falar lá da Espanha, ela vai contar a história dela. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é como que a gente consegue construir uma mentalidade positiva, poderosa, para que a gente consiga não só realizar os nossos sonhos, mas principalmente viver num estado de abundância emocional. Hoje a gente vai falar quais são as técnicas que a gente pode estar usando para alcançar tudo isso, e nada menos do que uma mulher empreendedora, uma mulher que é um símbolo de coragem, um símbolo de fé, um símbolo de positividade. Então hoje eu vou receber com muito carinho a Carla. Hoje aqui no Brasil, né? Hoje aqui no Brasil, 8 horas da noite, lá já são 1 hora da manhã. Ela está acordada até a 1 hora da manhã aí para bater esse papo com a gente. Então, eu vou pedir para a Carla mandar um convite para ela. Já mandou um convite aqui para mim, ó. Já vou receber a Carla. E a gente não consegue a imagem bacana, mas hoje vai dar certo. Hoje eu tenho fé que vai dar tudo certo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, estou vendo. Tudo bem? Boa Boa noite. noite. Como vai você? Bem, obrigada. Que bom falar com você. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu Hoje a que gente vai falar sobre um tema muito bacana. E, em primeiro lugar, eu queria que você já se apresentasse, já dissesse da onde, né, diz aí para os nossos telespectadores da onde você está falando e se apresente, por favor. Eu gostaria que você se apresentasse e depois eu vou falar um pouco da sua história também no decorrer do nosso bate-papo aqui, que eu acho que vai ajudar muitas mulheres. que bom. Então, eu sou a Carla. Eu morava na Bahia, né, no Brasil, e hoje eu estou morando na Espanha, em Palma de Maiorca. Vai fazer 4 meses que eu tive essa coragem, essa atitude de dar um passo à frente. E foi o que eu fiz. Vim para a Europa e sim, estou muito feliz de estar aqui. Agora é 1 hora da manhã, mas assim, é um prazer poder participar dessa live com o Matheus. Então, vamos aproveitar, né? Aproveitar o Matheus, fazer muitas perguntas. Vai ser muito bom. Vamos lá. Sim, A noite promete aí a gente trazer bastante clareza, Carla, nessa questão do poder que tem a nossa mente. Hoje a gente está vivendo a era aí da inteligência artificial, mas nós não podemos esquecer que quem criou a inteligência artificial foi uma mente humana. E essa mente humana só criou essa tecnologia porque um dia ela idealizou, ela imaginou, vamos dizer, já vamos entrar no tema, né? Ela sim. co-criou que isso era possível, e aí eles foram trabalhando, desenvolvendo até que isso acontecesse. A gente teve a oportunidade aí, né, de viver grandes fatos históricos na humanidade, onde que a primeira pessoa, às vezes, que pensou, imaginou, foi taxada como louco. Né? Então, um dia, um homem sonhou que ele podia voar, foi taxado de louco. Até que hoje a gente consegue viajar de um continente para o outro dentro de um avião. Um dia, um homem pensou, acreditou que ele podia chegar na Lua. E aí, primeiro ele chegou na Lua na cabeça dele. Ele idealizou isso para que depois isso se concretizasse. O Walt Disney é um bom exemplo disso. O Walt Disney ele idealizou todo aquele parque na cabeça dele, ele mentalizou primeiro tudo aquilo para que depois aquilo acontecesse. Então esse é o nosso tema de hoje, Carla.
para a gente entrar já, eu queria que você dissesse o que você acredita, Carla, que são as maiores dúvidas que as pessoas têm, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas a esclarecer essa questão do pensamento positivo, da mente poderosa, da cocriação? Quais são as dúvidas que você acredita aí que as pessoas mais têm? Eu acredito, Matheus, que é mais a crença. Então, as Aham. pessoas são muito. Não têm a consciência ainda do que a nossa mente é capaz de fazer. Então, nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Nós só temos que acreditar e deixar as nossas crenças para trás. Então, é como se nós ficássemos presos nesse mundo e não entendemos que tudo está aqui dentro, tudo está na nossa mente. Então, se a gente decide e acredita que nós somos capazes, não tem nada que nos segura, nada nos trava. Falando em crença, né, Carla, a psicanálise traz essa construção e a programação neurolinguística também fala muito disso. As nossas crenças, o que são as nossas crenças? As nossas crenças são as nossas verdades absolutas. Então, assim, aquilo que a gente acredita que é verdade ou aquilo que nós acreditamos que não é verdade, aquilo que a gente acredita que o certo é fazer daquele jeito ou não fazer daquele jeito, tudo isso é o que nós chamamos de crenças, né? E como que essas crenças são construídas na nossa mente, na nossa cabeça? Elas são passadas, né? De geração em geração e principalmente pelos nossos pais, pelos nossos criadores e também pelo ambiente. Né? O ambiente é o fator mais poderoso na construção de crenças. Quando a gente fala de crenças limitantes, né, o que é uma crença limitante? É algo que me limita, é algo Sim, que me prende, é algo que me possibilita, é algo que eu não acredito que eu sou capaz de ir além. Né? Então, e quando você trouxe aí muito bem essa questão de crenças limitantes. Então, a gente precisa entender que essas crenças são as nossas verdades absolutas. Tem uma historinha que eu gosto sempre de contar sobre crença, Carla, que é a história da mulher que cozinhava e ela cortava a cabeça e o rabo do peixe para cozinhar. Você conhece essa história? não conheço. Mas conta Então, que eu e a todos que estão aí querem saber, eu tenho certeza. então a mulher, ela cortava a cabeça do peixe e a cauda do peixe para poder cozinhar, né? E um dia o marido dela chegou para ela e falou assim: ô bem, por que você corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe, né, antes de, né, para poder cozinhar? E ela virou e falou assim: porque eu cresci vendo a minha mãe fazendo dessa forma. Então eu aprendi com a minha mãe a cortar a cabeça e o rabo do peixe. Aí o marido dela falou assim: legal. E por que a sua mãe sempre fez assim, né? Pergunta para ela. Aí a mulher, muito curiosa, falou assim: tá, eu vou ligar para minha mãe. Ela pegou, ligou para a mãe dela, falou: mãe, esclarece uma dúvida aqui para mim. Por que a senhora sempre cortou a cabeça e o rabo do peixe para poder fazer, para poder cozinhar, né? E a mãe disse assim: filha, eu cresci vendo a sua avó fazendo assim. Então eu vi ali a sua avó sempre cortava a cabeça do peixe, o rabo do peixe para poder fazer. Eu aprendi com a sua avó e a vida inteira eu fiz assim. Pegou, desligou o telefone. O marido, não satisfeito, falou assim para ela: por que você não liga para sua avó e pergunta então para a avó dela era viva? Por que você não pergunta para sua avó por que a sua avó sempre cortava a cabeça do peixe e o rabo do peixe? Aí ela pegou e ligou: ô vó, ó,
eu tô com uma dúvida aqui, por que a senhora sempre cortou a cabeça e o rabo do peixe para poder fazer? Ela falou assim, ah, minha filha, sabe o que que é? Quando eu casei com seu avô, a gente era muito, muito pobre e eu só tinha uma panela para fazer comida e essa panela era muito pequena. Então não cabia o peixe inteiro. Então eu tinha que cortar a cabeça e o rabo. Olha só. Então, assim, o que que são as nossas crenças? São as nossas verdades que a gente vai replicando ao longo da nossa vida sem se perguntar se Por quê? aquilo faz sentido, se, né? Porque, principalmente, o mundo que nós vivemos, perdão, na verdade, o mundo que os nossos pais, o mundo que os nossos avós viveram, esse mundo não existe mais. Esse mundo não Sim. existe mais. Então, quando a gente fala de crenças, né, Carla, você tocou nesse assunto, é importantíssimo, nós precisamos questionar essas verdades absolutas, porque senão a gente acaba vivendo no piloto automático, não é? O que você pensa sobre isso, Carla? Eu penso que tudo isso nós temos que. Hoje nós temos oportunidades para que a gente vê um mundo diferente. Então, assim, tem muitas pessoas para ajudar a gente a sair dessas crenças, a ajudar a abrir a nossa mente. Então, assim, lá atrás eles não tinham pessoas para ajudar. Hoje não. Então, quem não pode fazer uma terapia, tem live igual a sua, tantas lives que você faz, ensina e tantas outras. Então, isso é importante, porque isso traz clareza e acaba direcionando e tirando as pessoas desse mundo que eu vejo assim, fica enjaulado no passado e não abre a mente, não deixa expandir, não deixa crescer, porque nós podemos fazer isso, mas fica lá no passado, fica preso nas histórias, as histórias contadas. É isso aí. Ó, a Cris aqui está dizendo, ó, isso se reflete não só nas crenças, em várias áreas da nossa vida. Como você conseguiu vencer as suas crenças? O Breno está perguntando. Faz sentido, uau. Bom, na verdade, o que que nós precisamos entender? Nós nunca estaremos prontos, nós nunca saberemos tudo, nós nunca teremos todas as verdades absolutas. Então, quebrar crenças, eu posso exemplificar como você subir uma escada, tá? Então, existe uma técnica que eu gosto sempre de também trazer essa clareza, Carla, que é uma técnica da PNL. Inclusive, eu encaminhei para você um documentário de um coaching, que é um dos maiores coachings do mundo, tá? Ele se chama Tony Robbins, tem na Netflix o documentário dele, chama Eu Não Sou o Seu Guru, tá? O Tony Robbins é um dos maiores coachings na área de desenvolvimento humano do mundo. Ele treina as maiores celebridades do mundo, presidentes, enfim. E a base de estudo dele é a programação neurolinguística, que é a PNL. E qual que é o fundamento da PNL? Qual que é a ideia principal da PNL? Tudo que eu estou falando, tá? Ó, as minhas palavras que estão saindo aqui da minha boca, isso é uma energia. Isso é uma frequência energética, tá? Da mesma forma que, por exemplo, as ondas de rádio, né? Quando o pessoal mais novo aí não é muito da época do rádio, mas da época agora do Spotify, da internet, né? Do YouTube. Mas na nossa época, eu me recordo muito que quando a gente queria ouvir uma música, a gente entrava ali na rádio.
e você ia sintonizando, né, o botão ali para pegar a frequência da rádio. Então, quando você entrava na frequência correta daquela rádio, você ouvia a música com nitidez. Ou seja, uma frequência, uma onda energética. A nossa voz é uma onda, é uma energia. O nosso corpo, tá? O nosso gesto, a nossa postura, o como que a gente se comporta, o como que a gente se posta, o nosso olhar, a nossa entonação de voz, tudo isso reflete na nossa mente. Então, o que eu falo, a maneira com que eu me comporto, tudo isso interfere na nossa maneira de pensar. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é condicionável, ele é treinável, ele é educado, vamos dizer assim. Então, da mesma forma que a gente pode educar um cachorro, vamos dar um exemplo de um cachorro. Eu gosto sempre de dar o exemplo do cachorro. Da mesma forma que você pode treinar um cachorro, educar um cachorro para ele obedecer os seus comandos, senta, senta, deita, deita, fica, fica. Ou você pode ter um cachorro que você não educa, aquele cachorro vira-lata, que come tudo dentro de casa, destrói tudo, não obedece. Você abre o portão, ele foge. A nossa mente, ela é treinável. Então, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu fico só falando palavras negativas, minha vida tá ruim, nada dá certo para mim, todo mundo só me prejudica, eu não consigo nada, eu não tenho sorte. Eu estou emitindo essa onda, eu estou dizendo para o universo, eu estou ouvindo isso, eu estou treinando a minha mente que a minha mente ela está entendendo. Você não consegue, você não consegue, você não é capaz, você tem medo, você não vai conseguir, isso não é para você, você não merece. Eu mesmo, através do meu discurso, eu estou ensinando o meu cérebro, a minha mente, que eu não consigo. Que não dá conta. Que eu E aí não não dá, dou conta. e aí não dá conta mesmo. E aí não dá conta mesmo. E o inverso é verdadeiro. Então, quando a gente começa a falar palavras positivas, ter gratidão, vibrar no amor, na compaixão, na paz. E uma pergunta que eu recebo muito, Carla, é assim: poxa, mas a minha vida tá horrível. Tudo deu errado. Me prejudicaram, tal, tal, tal. E é uma realidade. A gente não pode tampar o sol com a peneira e dizer que as coisas ruins não acontecem. Tá? Então a gente vai perder as pessoas que a gente ama, a gente vai ter revés financeiro, a gente vai ter doenças na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Isso é real. Só que eu não consigo mudar o fato. Eu não consigo mudar o fato. Então, se alguém que eu amo me traiu, morreu, adoeceu, esse fato eu não tenho o poder de mudar. Só que o que eu penso sobre isso, a maneira que eu me comporto diante disso, isso cabe a mim. Então, imagine que eu tenho um fato ruim na minha vida. Se eu fico com uma energia baixa, pensamentos negativos, reclamo, eu não tenho gratidão, não tenho compaixão, a minha vida piora ainda mais. Trava, né? Trava. Não vai para frente. Ô Carla, fala para mim, qual mais dúvida que você acha que as pessoas têm, que as pessoas gostariam de entender? Eu gosto muito também de falar sobre sonhos, né? O que você acha que as pessoas gostariam de saber sobre como alcançar sonhos, como atingir sonhos? Vale a pena sonhar? O que você acha que é a dúvida das pessoas em relação a isso?
Eu acredito, Matheus, que está mais focado no medo. No medo de seguir, no medo do novo. Porque, assim, tudo que é novo traz medo. Só que nós temos que olhar para o outro lado. Eu sempre falo assim, que a minha coragem é muito maior do que o meu medo. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu me sinto corajosa. Mas eu acho que de tanto eu escutar lá no passado, que eu não iria, que eu não conseguiria, é, que eu fiz o contrário. Então eu sou forte, eu me vejo uma mulher muito forte. É, eu tomei uma decisão, eu decidi sair do Brasil. Eu queria fazer algo diferente, porque eu acredito no meu potencial, na minha capacidade. E eu sei o que tem aqui dentro e o que eu sou capaz. Então, eu estava muito presa, esperando as pessoas me validar, as pessoas me aprovar em coisas. Eu falei assim, não, eu não preciso de aprovação, eu preciso da minha aprovação. É Eu isso aí. preciso dar conta. Então, eu acho que as pessoas estão muito presas, esperando as pessoas validar, acreditar, falar assim, vai lá. Não, nós temos que fazer, porque nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. Então, nós que temos que acordar para a vida. O que falta é as pessoas acordar para a vida. As pessoas não estão vivendo. Acorda para a vida. A vida é linda. Vem todo mundo para a Espanha, vem todo mundo para a Europa. Ó, daqui a pouco nós vamos falar. Essa mulher escreveu um livro, tá? Já vou dar um spoiler aqui. Essa mulher escreveu um livro, ela é empreendedora, ela escreveu um livro maravilhoso. É Mulher Improvável? É isso? É mulher improvável. Mulher Improvável, eu recomendo. Depois, no final da aula, a gente vai falar como que as pessoas conseguem comprar esse livro de você, tá? Aonde que ele vai estar disponível aí, a gente vai falar como que as pessoas conseguem comprar o seu livro e receber aqui no Brasil, porque ela tem a versão e-book, né? Então, mais tarde nós vamos falar do livro. Carla, você é um exemplo de superação, você é um exemplo de mulher que usou, vamos dizer assim, as coisas que aconteceram com você a seu favor, né? É aquela história de você fazer do limão uma limonada, né? E quando a gente fala do medo, existem técnicas também para a gente entender como que a gente pode ir vencendo esse medo, tá? Obviamente, uma das técnicas que eu mais gosto de ensinar para as pessoas, primeiro você racionalizar o medo, tá? Então, as pessoas precisam entender que a melhor forma de você superar o seu medo é racionalizar. E como que eu trago razão para o meu medo? Porque a nossa mente, ela projeta muitos medos. E a maioria dos nossos medos, eles estão diretamente ligados ao nosso arquivo de dor. Tá? O que que é o nosso arquivo de dor? O nosso arquivo de dor é onde ficam armazenadas todas as nossas experiências difíceis. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tive problemas financeiros, né, problemas de dinheiro, que eu passei fome quando eu era criança, então problemas relacionados a questões financeiras, na minha vida adulta, eu carrego comigo algumas lembranças emocionais, tá? E esses arquivos emocionais de dor, quando não curados, tá? A gente precisa curar essas dores emocionais, eles vão agir na nossa vida e nos trazer muito medo. Se eu tive problemas de saúde na família, imagine que eu tive a minha mãe adoeceu, ou eu vi o meu pai acamado, ou o meu irmão ficou muito tempo numa doença tal.
eu vou ter arquivos relacionados a essa área na minha vida. Então, qualquer sombra que acontecer na minha vida no dia de hoje, relacionado à saúde, doença, tal, aquilo vai disparar gatilhos emocionais e vai fazer com que eu me preocupe com aquilo. Eu me sinta ansioso, ou às vezes eu até trave por conta do meu medo. Se eu vi, né, problemas de relacionamento, tive problemas de relacionamento na minha infância, o meu pai me abandonou, ou a minha mãe era uma mulher ausente, enfim, eu vou ter problemas e dores emocionais nessa área. Então, o nosso medo, tá? Ele muito, ele é uma projeção, ele não é real, tá? Então, assim, ele projeta um negocinho que é desse tamanho, na nossa cabeça fica desse tamanho, tá? E como que a gente vence esse medo? Primeiro a gente precisa entender isso aqui, ó. O medo, ele anda de mãos dadas com a coragem, Sim, tá? O medo e a coragem, eles andam assim, de mãos dadas. Quando eu me deparo com uma situação que eu sinto medo, mas eu fujo desse medo, por exemplo, eu não assumo que eu tenho esse medo cresce. Então as pessoas erroneamente elas acreditam que elas têm que fugir do medo. Tá? Elas acreditam que elas têm que se afastar do medo. E não é isso. A melhor forma de você vencer o medo é trazer razão. Como que eu trago racionalidade para o meu medo? Escrevendo no papel. Do que eu tenho medo? Ah, eu tenho medo disso, disso, disso. Mas por quê? Aí, mas por quê? Eu começo a fazer vários. Por cada resposta que eu encontro, eu faço um novo porquê. sim. E aí eu vou cavocando, e trazendo, e escrevendo e trazendo racionalidade. E quando eu assumo o meu medo, ó, isso é muito importante. Quando eu não fujo dele, mas eu assumo ele, eu entendo que existe algo ali que precisa ser trabalhado em mim. Então, a partir do momento que eu assumo que o medo é meu, ele é meu. Eu tenho medo, eu sinto, eu não sou o medo. Eu não sou ele, mas eu sinto ele. Então, eu acolho o sentimento. Então, eu faço uma distinção do que é real do sentimento. Tá? Então, eu entendo que existe uma realidade e existe um sentimento baseado nessa realidade. Quando eu faço essa distinção, eu começo a olhar o meu medo de uma outra forma. E aí eu começo a trabalhar e principalmente o medo, ele é muito bom em dar opiniões. Então o medo sempre fica te dando opiniões. Você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai fazer, tal. Mas o medo ele é péssimo. Ele é péssimo em tomar decisões. Quando eu decido, quando eu decido, esse medo começa a diminuir. E ainda Sim. ontem eu estava atendendo um aluno e ele estava com uma questão de medo que ele nem sabia que era medo. E eu falei para ele, eu falei, olha, pior do que tomar uma decisão errada na sua vida é não tomar uma Não, decisão. não tomar decisão. É pior, Concordo. é pior do que você tomar uma decisão errada. Porque quando você toma uma decisão errada, você aprende com o seu erro e você já tem a oportunidade de consertar. Sim. Agora, quando você fica em cima do muro, não pula nem para cá e não pula para cá, a sua vida trava, Nada acontece, fica preso. Né? fica preso. É. Ô Carla,
Fala um pouco para as mulheres aí. Você sentiu medo em mudar de país? Quais foram os medos que você teve quando você pensou em mudar de país? Fala para a mulherada aí. Quais os maiores medos que passaram na sua cabeça? Então, Matheus, na verdade, o meu medo, eu nem falo que era questão de medo. É porque assim, eu estava deixando os meus filhos no Brasil, estava deixando a minha empresa, porque assim, a situação da minha empresa é outra coisa, depois a gente faz até outra live para explicar. Então, mas eu tenho a minha empresa, tenho o pessoal tomando conta e os meus meninos me apoiaram nessa mudança, nessa transição. É, então, sim, quando a gente tem o apoio, é mais fácil. Então, e eu vim muito segura, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia e eu precisava fazer isso. Eu precisava me ver. Eu fiz essa viagem, essa mudança, não pensando em ninguém. Eu pensei exatamente em mim, em mais ninguém. E foi a primeira vez na vida que eu me enxerguei. Porque todas as outras vezes eu sempre via todas as pessoas, menos a Carla. E nessa mudança, hoje eu consigo me ver. Então eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para me olhar e dar o valor que de fato eu tenho. Porque eu cresci nessa questão assim igual eu falei no começo, de esperar validação dos outros. E eu nunca recebia. E aí eu fazia, mas eu também nunca recebia. Então, hoje, depois que eu saí do Brasil, muitas pessoas viram e falaram assim: nossa, mas você é corajosa. Nossa, eu queria ser como você. E realmente tem muitas Carlas que queria tomar essa decisão que eu tomei. Tem muitas Maria que queria tomar essa decisão que eu tomei. Mas não tem a coragem, tem o medo. Então, assim, o medo trava. E Eu, nesse eu, momento eu deixei o medo para trás e só vim. Só vim. E foi maravilhoso. o nome disso é amor próprio. Eu encontrei ele. E uma vez que você encontra ele, nunca mais ninguém te tira isso, sabe? Uma vez que a gente encontra esse amor, a gente experimenta esse amor próprio, nós entendemos que, assim, eu posso compartilhar o amor com alguém, mas que eu me basto, né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. É isso, o nome disso é amor próprio. E eu recebo muitas mulheres, Carla, que às vezes estão vivendo relacionamentos tóxicos, estão infelizes, estão ali insatisfeitas, se anulando, né? Abandonando as suas vidas, abandonando os seus sonhos e, obviamente, adoecendo, né? Adoecendo emocionalmente e depois vão adoecendo fisicamente, aí depois adoece espiritualmente, financeiramente, a vida vai travando, porque não existe ali abundância, plenitude, as pessoas às vezes passam a sobreviver, ao invés de viver, elas sobrevivem, né? Por conta desse medo, dessa falta de, vamos dizer assim, essa falta de propósito, né? E isso, obviamente, pode ser construído, mas também as pessoas precisam entender. Você contou para mim da sua história, né? As pessoas precisam entender que não existe um momento favorável para você tomar uma decisão que você precisa tomar na sua vida. Se você for esperar o momento certo, o cenário correto, o momento que tudo vai estar tranquilo para você tomar uma decisão séria na sua vida, isso não vai chegar nunca. Não é mesmo, Não vai, Carla? não vai chegar. Mateus, eu decidi fazer essa mudança, essa transição em 15 dias. Em 15 dias eu falei assim, eu vou. Perguntei para os meus filhos o que é que vocês acham. Eles apoiaram.
15 dias. E assim, e nessa caminhada toda, eu consigo ver o quantas oportunidades vai surgindo. Então, assim, veio oportunidade para ir para o Reino Unido, tomar conta de restaurante, outro em Barcelona. Então, isso são oportunidades. E aí eu olho para mim e vejo, eu sou capaz, eu posso ir muito mais além. E da mesma Como forma é que que, eu posso, as pessoas podem também. como é que é aquele ditado, Carla? Eu dou o passo e Deus põe o chão? Não, eu dou. Não, que eu falei assim, as pessoas falam assim, eu coloco, primeiro eu coloco o pé, né? E aí Deus coloca o chão. Eu não. Deus, eu já me jogo. O nome Eu disso nem falo é, que tá certo. Eu sei que vai dar certo. Então, esse negócio de você colocar só o pé e espiar, não. Vai lá e se joga, deixa acontecer. E isso eu estou fazendo em toda a área da minha vida. Antes eu esperava por, né, que as pessoas me olhassem. Hoje eu não espero mais. Hoje eu me vejo. isso aí. Ô, Carla, é lógico que assim, você como uma mulher empreendedora, eu acredito que você uma coisa que eu observo muito nas pessoas de sucesso é que as pessoas de sucesso, elas não sabem muitas vezes, tá? Por onde elas irão passar, elas não sabem muitas vezes o que elas irão encontrar, elas não sabem como que elas vão fazer no meio do caminho, mas as pessoas de sucesso, elas têm um destino, tá? Traçado. Elas sabem exatamente aonde elas querem chegar. Então, Isso. quando a gente fala em o poder da mente, né? Eu acredito que você tenha isso na sua cabeça de aonde você se imagina daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Sim, Eu acredito que você tenha uma noção exata de que mulher você quer se tornar, do que você quer para a sua vida, né? E, obviamente, quando você tem esse propósito definido, tá? Os obstáculos que surgem na nossa vida, a gente sempre vai encontrar uma maneira de passar, né? De ir além. Mas o que eu vejo também, Carla, muitas vezes, que as pessoas têm uma falsa ilusão, né? De que você ter coragem é ausência do medo. E isso não é uma verdade, tá? A pessoa corajosa, ela sente medo. A única coisa é que ela não deixa o medo paralisar ela. não deixa. É o que eu falo. O meu medo, eu tenho medo. Só que a minha coragem é muito maior. Ela enfrenta o meu medo. E nós seguimos juntas. Igual você falou assim, vai o medo e a coragem. Porém, a coragem domina. A coragem Porque na domina. verdade, porque na verdade, Carla, o medo, ele é uma emoção. E todas as nossas emoções, elas existem na nossa vida e elas têm uma finalidade, tá? Então, assim, a minha raiva tem uma finalidade, ela tem uma utilidade na minha vida. A tristeza tem uma utilidade, o medo tem uma utilidade, a ansiedade tem uma utilidade, a alegria tem uma utilidade. Todas as emoções, elas têm utilidades na nossa vida. Qual é o princípio fundamental da inteligência emocional? É eu saber distinguir cada uma das emoções que eu estou sentindo, tá? E eu saber administrar essas emoções. É eu ser a pessoa que comanda essas emoções e não deixar que essas emoções me dominem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo
da raiva, tá? A raiva. A raiva, ela tem uma utilidade na nossa vida. Muitas vezes, para a gente sair de uma situação ruim, tá? Imagine que eu estou num relacionamento tóxico. Imagine que eu estou trabalhando num emprego que eu não sou valorizado, que eu sou maltratado, que eu recebo muito pouco. Eu preciso de raiva para sair daquele lugar. Eu preciso ativar a minha raiva. Eu preciso me conectar com a minha raiva, porque essa minha indignação, essa minha raiva me faz agir. Só que, Vai ter coragem. obviamente, exato. Só que existe uma diferença entre eu ser agressivo e eu ser violento. Então, muitas vezes eu tenho que ter um pouco de agressividade para tomar algumas decisões na minha vida, que é diferente da violência. Tá? A violência é um ato que vai causar danos e machucar outra pessoa, mas eu ser agressivo nas minhas decisões com educação, com gentileza, né? A gente vê muito isso no empreendedorismo. O empreendedor, ele precisa de ser agressivo, senão ele não consegue vender, senão ele não consegue liderar, senão ele não consegue passar pelos problemas que uma empresa tem. Então ele precisa de ser agressivo, mas sem ser violento. A tristeza, por exemplo, tem pessoas que falam assim, a tristeza é ruim. A tristeza não é 100% ruim. A tristeza tem uma utilidade na nossa vida. Quando a gente se sente triste, aquilo nos mostra que nós estamos no caminho errado. A tristeza nos mostra que aquilo não é para mim, aquela pessoa não é para mim, aquele lugar não é para mim. Então a tristeza tem essa utilidade. Né? O que a gente precisa entender é administrar essas emoções, esses sentimentos, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Carla, eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes, aí para os nossos telespectadores, como que é aí a Espanha? Você mora numa ilha, né? Como que Sim. o que é de diferente aí do Brasil? O que eles são mais, vamos dizer assim, mais evoluídos do que a gente? Fala um pouquinho aí pra gente. Para mim, o que mais me chamou a atenção aqui da ilha é a segurança. Então, tem dia que 1 hora da manhã eu estou andando na cidade sozinha, com o telefone na mão. Então, isso para mim é coisa assim de outro mundo, que eu, uma hora dessa, sair na rua. Então, assim, e a qualidade de vida aqui é muito boa, a oportunidade aqui realmente é diferenciada. Aqui tem um valor, um poder de compra muito melhor. Então, para mim, eu acredito. E fora as praias aqui que são maravilhosas. As praias são paradisíacas. Nossa, coisa mais linda. Então, eu acredito que Palma, para mim, é uma cidade que eu escolhi para morar e que quem tiver a oportunidade de vir conhecer, venha conhecer, que é maravilhoso. Ô, Carla, e por exemplo, que conselho você daria para uma pessoa que tem um sonho, tá? Imagine que essa mulher, essa pessoa tem um sonho, quer seja fazer uma transição de carreira, se casar, ter filhos, morar fora do país, construir uma casa, comprar um carro, né? Cada um desses sonhos, cada um de nós aí tem os seus sonhos. Qual é a dica que você dá para essas mulheres que têm um sonho, tá? E só que hoje elas estão numa situação muito ruim, muito difícil. Imagine que a pessoa sabe aquele sonho que parece impossível? Sabe aquele sonho que às vezes a gente está numa situação
passando por um momento da nossa vida e a gente às vezes até pensa assim, eu não vou sonhar porque eu não quero me frustrar, eu não quero me decepcionar. Então, tem pessoas às vezes que elas até têm medo de sonhar porque tem medo de se frustrar, medo de se decepcionar. Então, tem pessoas às vezes até que deixam de sonhar. Então, para essa pessoa que às vezes ela tem um sonho, só que hoje ela está vivendo um momento muito, muito, muito ruim, ou financeiramente, ou de saúde, ou num relacionamento. Então, que dica que você dá para uma pessoa que tem um sonho e que para ela parece impossível? Então, Matheus, não existe nada difícil. Não existe nada difícil. Isso, eu consegui acessar isso, eu consegui virar essa chave da minha vida. Que eu sou capaz, se eu sou capaz, todas as outras mulheres são. E eu tinha um sentimento de não merecimento, de não merecedora. Então, assim, tira isso da vida. Então, todas são merecedoras e todas são capazes. Vai. Quer fazer? Vai, acredita. Quer comprar um carro? Mentaliza ele. Sonha. Sonha a cor do seu carro. Sonha o ano do seu carro. Se você quer ele automático, pensa, mentaliza e acredita. Quer fazer uma viagem? Mentaliza ela, acredita, porque está aqui, a força está aqui. E Esse, conseguimos. E não desistir, não desistir. Acreditar e agradecer todos os dias. Agradece. Hoje o dia foi difícil? Não. Hoje foi o melhor dia da minha vida. essa frase eu conheço. Eu acho que eu conheço alguém que escreveu um livro sobre Sim, isso. sim. Hoje é o melhor dia da minha vida. Mas você sabe que isso é uma técnica também, viu, Carla? Porque assim, ó, a neurociência, tá? A neurociência fala que nós temos uma questão que é a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é um fenômeno onde o nosso cérebro ele tem o poder, tá, de fazer novas conexões neurais dentro da nossa cabeça. Então, imagine o nosso cérebro, as conexões neurais que ele tem, que estão ali trabalhando, funcionando e criando os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos cocriam as nossas emoções e as nossas decisões. São as nossas decisões que vão plantando o nosso futuro, vamos dizer assim. Então, a neurociência ensina que o nosso cérebro ele é capaz de fazer novas conexões quando a gente mentaliza. Porque o nosso cérebro, Carla, olha isso é ciência. Isso é ciência. O nosso cérebro, tá? Ele não sabe distinguir realidade do que nós mentalizamos e dos nossos sonhos. Olha que bizarro isso. O nosso cérebro, ele não consegue identificar o que é um sonho do que é uma realidade. Então, por exemplo, quando eu começo a mentalizar uma casa, eu começo a me comportar já imaginando que eu moro nessa casa, como que é os vizinhos que eu tenho ali, como que é dormir nessa casa, como que é acordar nessa casa. O meu cérebro, ele já vai entendendo que aquilo é meu, É que real. aquilo já é real, que aquilo É já me real. pertence. Então, quando eu entendo que aquilo já é meu, que aquilo já me pertence, de que eu já tenho, é mais de meio caminho andado. Sim, aham, sim. 50% já foi. Então isso é ciência. Então não é que a gente existe um filme, né?
que é lindo, Ouse Sonhar, O Segredo. Esse filme fala sobre... Você já assistiu esse filme, Carla? Segredo? O Segredo, Ouse Sonhar, que é um cara que ele sobreviveu a uma queda de avião. Ai, não lembro. Ah, depois eu vou postar aqui e vou te passar o nome do filme. Tá. Esse filme fala muito sobre isso, sobre o poder do pensamento, essa mentalização. Isso não tem nada de sobrenatural. As pessoas acham, isso é sobrenatural. Não. Vamos deixar a parte de Deus para Deus, né? Deus tem a parte dele lá, mas existe uma questão que assim, Deus não sacaneia ninguém. Deus não sacaneia ninguém. Então, por que São que às vezes decisões nossas. algumas pessoas conseguem realizar os seus sonhos e outras não conseguem realizar os seus sonhos? São decisões tomadas. São decisões e principalmente isso que você falou, Carla. Pagar o preço. Pagar o preço. Porque tem gente que quer o sonho, mas não Mas quer não pagar paga. o valor, o trajeto até você chegar lá. Tem gente que às vezes ela É o quer, mas processo. ela não quer pagar o preço. Não Aí respeita o fica processo. difícil, né? Porque tem que respeitar o processo que precisa viver. Então, assim, se você tem que passar pela dor, você vai passar pela dor. E quando você aceita ela, tudo é mais tranquilo, tudo é mais leve. As portas vão fazendo isso aqui, ó. Elas vão se abrindo. Aceitou, viveu, respeitou, as coisas vão fluir. Lamentar não adianta. Entrar para dentro do quarto, trancar a porta, ficar no escuro, não adianta. Então, o caminho é um só, é seguir, acreditando, confiando, sabendo que podemos. Porque quem melhor do que nós mesmos para acreditar? Ó, o Breno fez uma pergunta muito interessante aqui, que essa pergunta é maravilhosa, Breno. Meus parabéns pela sua pergunta. O Breno perguntou assim, ó, como vencer a autossabotagem na jornada empreendedora, tá? E aí o Breno, eu vou explicar para você, eu vou dar uma resumida, tá? Se você não entender, a gente pode aprofundar nisso depois. Você me manda um direct, me manda uma mensagem que eu vou tentar te explicar um pouco melhor, tá? Mas eu vou explicar isso com a psicanálise, a teoria de Freud. O que é a psicanálise? A psicanálise, ela é a teoria do inconsciente. Tá? Então, o que é o inconsciente? O inconsciente é uma parte do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa psique, aonde que nós não temos o acesso fácil a essas memórias, a esses pensamentos. Então, é uma parte do nosso cérebro que ela fica submersa. Né? Imagine um iceberg, e aí quando você olha a ponta do iceberg, que é aquilo que fica para fora da água, é o nosso consciente, tá? É aquilo que está de fácil acesso à nossa cabeça. Tudo que está do nível da água para baixo, que é a maior parte do iceberg, que é o que a gente não vê, é o nosso inconsciente. E no nosso inconsciente vai sendo arquivado todas as nossas memórias, tudo que a gente vai vendo, tudo que a gente vê, ouve e sente, vai sendo arquivado no nosso inconsciente, tá? Então, desde quando a gente se torna uma vida, tá? Enquanto nós somos um feto, a gente já é vida. Nós estamos ali na barriga da mãe, a criança já está ouvindo e sentindo o que está ao redor dela. Então, para as mulheres, elas entendem um pouco melhor essa questão, porque elas, né, as mães, né, principalmente as mães, entendem um pouco melhor essa conexão que a criança já sente.
Bom, tudo isso que a gente vai vivendo durante desde a nossa infância, por exemplo, se eu fui rejeitado, se quando eu estava na barriga da minha mãe, a minha mãe me rejeitou, ou, minha mãe queria uma filha mulher e eu nasci um homem, tudo isso a criança já sente e já vai registrando isso na mente da pessoa, tá? E vai ficando no inconsciente. E o que que acontece? Nós vamos crescendo e esse arquivo vai aumentando. Então, todas as nossas dores emocionais, rejeição, injustiça, abuso, abandono, tudo que a gente vai passando ao longo da nossa vida vai sendo registrado e arquivado. Como se fosse uma HD de um computador. Só que isso não se apaga. Mas muitas vezes o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, para nos proteger, ele esconde essa dor. Ele recalca essa dor de nós. Então a gente acaba não lembrando. Então, às vezes, às vezes eu não fico lembrando toda hora que o meu pai batia na minha mãe, que eu fui abusado, ou que eu fui roubado, ou que eu fui sequestrado, ou que, sabe? Então, todas essas coisas ruins que as pessoas passam, elas não ficam lembrando a toda hora. Só que aquilo está no arquivo de dor. E nós, como seres humanos, nós temos alguns instintos que são animais. Por exemplo, o desejo de ser aceito. Por que nós temos um desejo de ser aceito, de fazer parte, tá? Porque existe uma parte nossa que ela é animal e ela acredita que se eu tiver junto, se eu tiver com outras pessoas, eu vou estar mais protegido. Eu vou fazer parte de um clã, de uma comunidade, de uma família. Então, nós, como seres humanos, nós temos uma necessidade, muitas vezes, de ser aceito, uma necessidade de ser amado. Isso é uma necessidade humana que nós temos, tá? E o que acontece? Esse nosso inconsciente, quando eu não tenho acesso a essas memórias, a esses arquivos, quando eu deixo aquilo, vamos dizer assim, trancado numa caixinha, guardadinho lá, e eu não acesso essas minhas dores, as pessoas têm uma falsa ideia de que isso não interfere na minha vida hoje. Só que isso é totalmente ao contrário. O nosso inconsciente está a todo momento agindo na nossa vida sem que nós percebemos isso. Então, a pergunta é, como vencer a autossabotagem? O que é autossabotagem? Autossabotagem é eu mesmo me prejudicar, eu mesmo deixar de fazer uma coisa que eu gosto, eu mesmo deixar de tomar uma decisão, eu mesmo procrastinar, eu mesmo me manter num relacionamento ruim. Mas aqui ele falou do empreendedor, né? Essa jornada empreendedora. Então, por exemplo, Breno, imagine que uma pessoa, ela era criança. Ela era uma criança. Aí ela ouviu a mãe dela dizer assim, olha, o seu pai montou um negócio com seu tio e o negócio faliu, quebrou, e aí a gente passou fome, a gente passou necessidade, ficamos dias sem comer, sem comida aqui em casa. Por quê? Porque o seu pai fez uma sociedade com seu tio, empreendeu, fez um negócio, o negócio faliu, quebrou e a gente passou muita fome. É uma criança.
essa criança registrou essa informação na cabecinha dela, como que empreender, ter um negócio, é arriscado e se der errado, as pessoas passam até fome. Isso gerou, é o que a gente começou a nossa conversa, isso gerou nela uma crença de que empreender é perigoso. Essa pessoa, na vida adulta, sabe o que ela vai fazer, Breno? Ela vai querer um emprego público, ela vai querer uma estabilidade, ela não vai querer correr esse risco. Só que muitas vezes ela nem sabe o porquê que ela está evitando empreender. É porque lá quando ela era criança, aconteceu alguma coisa, ou com ela, ou às vezes nem foi com ela. Ela ouviu uma história. Só que, lembra o que eu falei no início da nossa conversa? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, isso vai sendo registrado na nossa mente. Eu vou contar uma particularidade minha aqui, Breno, para você, que assim, eu quebrei a minha empresa. Eu fali a minha empresa e fiquei devendo mais de R$ 500 mil. E isso foi por conta de uma crença que eu tinha. Uma crença que eu me sabotava por conta da minha história de vida. Então, eu era, para vocês terem uma ideia, eu era formado em administração de empresas, eu tinha pós-graduação em marketing, eu sempre estudei muito, sempre fui um cara muito trabalhador, morei fora do país também, tive oportunidade de conhecer outra cultura, viajar. Então, assim, eu tinha muito conhecimento e muita capacidade. Inteligência intelectual. Inteligência intelectual. Mas eu não tinha inteligência emocional. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um trauma de criança que o meu pai morreu quando eu era uma criança, um bebê. Meu pai, eu tinha 1 ano de idade e o meu pai morreu. Então, eu cresci com a dor do abandono e da rejeição. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a empreender, né? A minha empresa, eu comecei a trabalhar aos 13, mas a minha empresa, eu abri a minha empresa com 19 anos, 18, 19 anos. Eu comecei a minha empresa. O que aconteceu? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ver o dinheiro, aquele monte de dinheiro entrar na minha conta, eu era uma criança lombriguenta. Eu era uma criança que eu tinha um monte de lombriga dentro de mim, né? E essa lombriga, principalmente, era a falta de afeto do meu pai. Então eu tinha essa dor, essa lombriga. E aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, o que eu comecei a fazer com o meu dinheiro? Na verdade, não era o meu dinheiro, na verdade era o dinheiro da empresa. Era o dinheiro da empresa. O que eu comecei a fazer com o dinheiro da empresa? Como eu tinha essa dor, eu pensava assim, eu quero comprar uma moto importada. Só que eu não tenho dinheiro para comprar moto importada. Ao invés de eu juntar o dinheiro, me programar, me planejar para comprar essa moto, o que eu fazia? Eu pensava assim, poxa, eu sempre quis essa moto e eu nunca pude comprar. E agora eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Eu posso emprestar dinheiro do banco. Eu vou comprar, porque vai que eu morro cedo igual meu pai morreu e não realizo esse sonho na minha vida. Olha só. E aí o que eu comecei a fazer? Aí eu comprei a moto. Aí eu falei assim, pô, legal. Aí eu comecei a não saber administrar bem o meu dinheiro por conta das crenças que eu tinha, das dores que eu tinha, eu comecei a me sabotar. Por quê? Porque
ao invés de eu curar essa dor, que era a falta do meu pai, né? Esse buraco, esse vazio que eu tinha dentro de mim, eu queria tampar esse buraco com bens materiais. Só que esse buraco não tampa nunca. Você pode ter 20 bilhões de reais que não vai tampar a dor da falta de um pai, de uma mãe. Então, o dinheiro não tampa esse buraco. Então, eu me sabotava. Então, Breno, quando a gente fala de autossabotagem, nós precisamos fazer um caminho de autoconhecimento para entender quais são as nossas dores, quais são os nossos traumas, e curando essas dores e curando esses traumas, porque eles podem muito prejudicar na nossa vida como empreendedor. Não sei se eu consegui responder. A Carla está aí para me ajudar. Sim, não, mas foi bem claro, Matheus. É sobre isso mesmo. É, muitas coisas que nós passamos é o reflexo de muitas coisas que nós vivemos hoje. Então, total sentido. É isso. Carla, eu queria que você. Eu sei que já está chegando agora aí a 2 horas da manhã, e eu também não quero me estender muito aqui, porque eu sei que você tem os seus compromissos também, né? Aí na Espanha já são 2 horas da manhã. Eu sei que o pessoal aqui está gostando muito do nosso papo. E aí, Carla, eu queria que, para ir fechando a nossa conversa, eu queria que você falasse. Matheus, cortou. Matheus, cortou a fala. Ah, parou. Da live. Ah, Eu vou sair e vou voltar. tá. Quem sabe não voltou, né? Sim, sim. Deixa eu começar.